gente dando mais um. A gente vai dar continuidade à história de Davi. E a gente vai ler a história do O Bom Pastor. Davi, o rei pastor, de Salmos 51, 2 Samuel 7 e a paráfrase do Salmo 23. Vamos lá, tá bom? Faz a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para tudo e sempre. Amém. Amém. Vamos lá. Davi era um pastor, mas Deus olhou para ele e viu um rei. Lembra que ele pastoreava as ovelhas no campo? Ele era um pastor. Certamente, quando Davi cresceu, foi exatamente em um rei que ele se tornou. E Davi foi um grande rei. Ele tinha um coração como um coração de Deus, cheio de amor. Mas isso não significa que ele era perfeito, porque ele fez algumas coisas terríveis. Lembra que eu falei? Que Davi errou, que Davi fez coisas que não foram legais. E ele até mesmo assassinou um homem. Ele matou um homem. Davi fez uma grande bagunça em sua vida. Ele colheu as consequências desse assassinato, né? Mesmo Deus sendo misericordioso, bondoso, ele colheu as consequências, que foram grandes. Mas Deus pôde tomar até mesmo a maior bagunça e fazer seu plano dar certo. Só que Deus, no fim, né, faz todas as coisas cooperarem para o bem, né? Nosso bem, aqueles que amam a Cristo. Aí ele fala assim: eu preciso de um novo coração, Senhor. Essa foi a oração de Davi. Ele entendeu que ele era, ele entendeu que ele era uma pessoa cheia de falhas, e ele entendeu que Deus podia fazer tudo novo. E aí ele fez esse pedido: eu preciso de um novo coração, Senhor, porque o meu está cheio de pecados. Me limpa por dentro. Olha que interessante. Quando a gente começa a olhar para nós, para o Cauã, para a Vanessa, entendendo quem somos, né? Entendendo isso a partir da luz de Deus, a gente consegue entender melhor a misericórdia de Deus, né? Quem nós somos, assim, pecadores. E aí, Deus ouviu a oração de Davi. Ele o perdoou e fez uma promessa para ele. Davi, eu farei você ser grande. Você acha que essa fala de Deus era fazer com que Davi fosse grande em estatura, em tamanho? Ou em grande em outras coisas? Quando Deus olha para Davi, Deus diz assim: Davi, eu farei você ser grande. Deus estava falando a Davi que ele seria alto? Ou ele faria Davi grande de outras formas? De outras formas. Que tipo de outras formas? Não sei. Se Deus chegar para você e falar assim: calma, você vai ser grande, eu vou fazer você grande, você entende isso em qual sentido? Fazer ele de um menino forte, um menino corajoso e um coração grande. Pode ser isso também. Mas aqui ele estava falando sobre um rei, sobre o reinado que ele daria a Davi. E um dia, um rei nascerá de dentro de sua família. E ele irá curar o mundo todo. Então, qual foi o rei que nasceu da família de Davi e que curou, e que não somente curou, mas salvou toda a humanidade?
Qual foi o rei que nasceu da família de Davi e que salvou toda a humanidade? Começa com S, né? Ou é Davi? Ou foi Deus? Não. Foi o Filho de Deus. Calma. Existe uma diferença entre Deus e Jesus, né? Sim. Apesar dos dois serem Deus e um só, porque compartilham das mesmas, do mesmo Espírito ali, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. Mas Deus não é Jesus, entende? Então, quando eu tô falando aqui, eu tô falando de um menino que nasceu, de um rei que salvou o mundo, eu não tô falando de Deus Pai. Eu tô falando do Deus Filho, que se chama Jesus. Mas eu disse o pai, pelo menos. Não, mas você tem que falar o correto. Eu tô falando do sabia Filho. como. Eu tô falando de Jesus. Então você tem que prestar atenção nisso aqui. E aí ele fala isso. Você sabia que Davi foi um compositor também? Sabia? Não. Você não sabia que Davi foi compositor, que ele escrevia músicas? Sim. Sabia? Que tipo de música Davi escrevia? Mãe. Que tipo de música Davi escrevia? Escrevia por... Não lembro o nome não. É tipo um violãozinho, mas ele é assim, um quadradinho que tinha umas linhas. Botei. Tipo uma harpinha assim, não era? A harpa. Isso. De fato, suas músicas eram muito boas. E são em torno de 40 composições. Ele fez 40 músicas, ele escreveu 40 músicas. As músicas dele só não é boa, mas salvava as pessoas do mal. Salvava as pessoas do mal, mas eram boas sim. As músicas de Davi eram como orações. Como é que não pode ser boa? Eram como orações. Elas eram chamadas de salmos. E também a música dos pastores. Salmo 13. Este provavelmente era o número 1 na música dos salmos. E era assim. Olha como era. Deus é o meu pastor e eu sou sua pequena ovelha. Ele me alimenta, ele me guia, ele cuida de mim. Eu tenho tudo o que eu preciso. Dentro de mim, meu coração está tranquilo. Tão tranquilo como se descansasse em verdes gramas em campos, perto de um pequeno riacho. E ainda quando eu andar pela escuridão, assustado, em lugares solitários, eu não estarei com medo, porque meu pastor sabe onde estou. Ele está aqui comigo. Ele me mantém seguro. Ele me salva. Ele me faz forte e valente. Olha a música de Davi. Olha como fala. Ele faz isso. É ele que me segura. É ele que me sustenta. É ele que me mantém a salvo. É ele o tempo todo. Davi entendeu quem Deus era. Davi entendeu que Deus era o seu pai. E um pai zeloso, um pai perfeito. Ele está dando coisas maravilhosas, especiais para mim. Tudo aquilo que eu já sonhei. Ele enche meu coração de alegria. Eu não consigo conter. Aonde quer que eu vá, eu sei que Deus nunca para. Ele nunca desiste, ele não falha. Ele sempre me ama e para sempre irá me amar também. Ele compreendeu o amor de Deus. Ele entendeu que o amor de Deus por ele era infinito, né? A palavra de Deus fala isso. Que o amor de Deus ele é grande. Deus deu esta música a Davi para ele cantar para o seu povo. Seu povo e seu rei. E o seu quê? Rei. Quem era o rei? Eu sei que o rei é de Jus, mas Davi tinha um rei mesmo, que era
Qual é o nome dele? Na história real, o Davi não tem um rei? Davi era o rei. Eu não tô falando de Davi, mano. Tô falando de... Diante de Davi, de Saul, Sa- do rei Saul. Você tá entendendo? Daquele que tinha... que pegou a maldição tirou sua lança em Davi. Olha como você tem que prestar atenção naquilo que eu tô falando. Porque Saul, você tá falando certo. De fato, Davi cantou para Saul. Saul ficou ali com a maldição ali, né? Atormentado. E quando Davi tocava, os demônios de Saul, né? Saíam, ele ficava tranquilo, né? Mas eu não tô falando disso. Sim, mas não é isso... disso que eu tô falando. Mas isso também faz parte da história. Sim, faz parte, mas é antes. Tá bom? É antes. Davi tá aí. Tá. Então Deus deu esta música a Davi para ele cantar para o seu povo. Então eles poderiam saber que ele os amava e sempre cuidaria deles, como o pastor ama suas ovelhas. E um dia Deus faria algo que inspiraria milhares e milhares de novas canções. Olha que legal. Deus iria mostrar ao seu povo, de uma vez por todas, o quanto ele os amou. Outro pastor estava vindo. Quem foi o outro pastor que veio? Quem foi o outro pastor que veio? O maior pastor do mundo. Deus? Aquele que disse assim, que nenhuma ovelha se perderia dele. Que eles não perderiam nenhuma ovelha dele. Deus. Eu já falei que não é Deus. Jesus Cristo. Jesus, calma. Ele seria chamado o bom pastor. Sim. E este pastor iria conduzir todos os cordeiros de Deus de volta para o lugar que sempre pertenceu a eles, guardados no coração de Deus. Deus é chamado de 4 coisas. Ele é chamado de equipe de exército. Ó, a gente tem a Trindade. A gente já falou sobre a Trindade. A Trindade é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Esse livro aqui é todo sobre Jesus. Que você pode falar Deus Filho, mas você não pode falar Deus só. Você tem que falar Deus Filho. Se você quer falar de Jesus, é Deus Filho. Mas fala Jesus no nome, porque para ficar mais claro, tá bom? Tem o Espírito Santo e tem o Deus Pai. Tá? Mas Deus... Alguns chamam de Deus tipo de pastores, o maior pastor do mundo. Sim. Mas fala de Jesus. Fala que Jesus ele é chamado também de o bom pastor. Sim. Como ele é chamado de o príncipe da paz. Como ele é chamado de o Salvador, o Messias, o Mestre, o Senhor. Ele tem vários nomes, tá bom? São características dele, de quem ele é. Mas esse é Jesus. Esse livro que a gente está lendo, desde o início, desde a história da criação do mundo, a gente sempre, no finalzinho, sempre vai ter alguma coisa falando sobre Jesus. Ele foi o príncipe que deixou seu trono, ele foi aquele que estava no início, ele estava ali na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todas as histórias que a gente tem visto. Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. Tá bom? Então, no final, sempre que eu perguntar alguma coisa, você vai saber. É sobre Jesus. É sobre o Filho de Deus que viria ao mundo. A Bíblia é dividida em 2 livros. A Antiga Aliança, que a gente fala do Antigo Testamento, e a Nova Aliança, ou Novo Testamento. E no próximo... A Antiga Aliança é uma promessa do Messias. Então, todas as histórias falam de um suposto Messias, de um rei que viria, de um Salvador, de um bom pastor. E aí elas vão contando a história e todas as entrelinhas ali, Jesus está ali. E mãe, na Bíblia também vai vir que ainda aqui não teve a batalha, né? Sim, aí é só o final do livro, que é o que a gente talvez viva isso, está vivendo, que é os últimos dias. E mãe? Nós fazemos parte do último dia, né? Ninguém vai sobreviver para a batalha final. Os salvos em Cristo. Tá bom? Mas isso é para outra hora.
Então a gente termina aqui. E Deus ainda vai vir pra salvar. Vai ter a segunda vinda de Jesus. Ou o terceiro capítulo, né? Que é que vai vir salvar o mundo. E o último, o quarto, que ele vai derrotar o mal. Isso mesmo. E é isso. É Então, tudo gente... sobre Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.